Então vamos abrir a palavra em Tiago capítulo 1. Vamos seguir com a ajuda do Senhor até onde Ele nos direcionar nessa noite. Tiago capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 a 8. Tiago 1, versos de 1 a 8. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos debaixo do teu nome, Senhor. Queremos desfrutar juntos daquilo que o Senhor tem para nós hoje. Obrigado por tudo que o Senhor tem falado. Obrigado pelos arranjos providenciais do Senhor na nossa vida. Muito obrigado porque nós cremos que o Senhor tem falado sua boa palavra a nós. E isso tem nos sustentado em dias tão desafiadores, Senhor, que temos vivido. Nós nos lembramos agora, Senhor, dos irmãos que estarão em viagem de retorno amanhã. Que o Senhor possa trazê-los em segurança. Estamos em expectativa de recebê-los de volta, para juntos estarmos aqui em comunhão contigo mesmo. Também nos lembramos dos irmãos que estão passando por alguma dificuldade, aqueles que estão machucados, Senhor. O Senhor conhece todas as coisas muito melhor do que nós. E nós sabemos, com fé, com certeza, de que o Senhor está cuidando de tudo. E, Senhor, que em meio a tudo isso, o Senhor possa continuar encontrando corações que ouvem a Ti. Não permita, Senhor, que nós nos distraiamos. Perdoe, Senhor, as nossas faltas contigo. Que o Senhor possa despertar os nossos corações e nos atrair a Ti mesmo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, irmãos, nós vamos seguir nesse início de Tiago. Entendo de ter um pouco de progresso nessa noite, já que me detive um pouco em alguns assuntos bem específicos. E posso adiantar que nós continuaremos sendo bem ajudados em assuntos muito práticos para nós. Não ache normal tudo que está acontecendo conosco, irmãos. Nós precisamos ter discernimento espiritual. De fato, tem acontecido movimentos específicos, nós precisamos estar atentos a tudo isso que o Senhor está fazendo. E eu creio sim que não apenas Tiago, obviamente, também os outros momentos que temos tido em torno da palavra, mas no que compete a essa noite, eu creio sim que Tiago é de grande ajuda para nós no que nós estamos passando hoje. Nós fomos muito ajudados quando estudamos Jó. Estou dizendo a partir da minha vida, né? Espero que testifique no coração dos irmãos também. Fomos muito ajudados em muitas coisas que foram abertas diante de nós, da nossa relação com o Senhor, né? Como que o Senhor trabalha nas nossas vidas, como que nós reagimos, como que é esse processo intenso do trabalho do Senhor em nós. Então tudo isso Jó já começou a abrir para nós, abrir o nosso entendimento. Como que a nossa alma, né, a nossa mente, vontades, emoções, como que ela reage aos tratos de Deus. Então tudo isso Jó começou já a nos ajudar. Mas eu penso, irmãos, que Tiago ainda vai um pouco além. E ele há de nos ajudar de uma maneira bem particular em muitos aspectos. Então eu rogo aos irmãos que permaneçam, que perseverem, para nós podermos construir o que temos juntos aqui em Tiago. E certamente é uma palavra para nós, é uma palavra no tempo que nós estamos vivendo. Eu não abro mão disso, irmãos.
Eu não creio que aquilo que nós estamos fazendo aqui é apenas um estudo, eu não creio. Creio de fato que Deus está falando a nós algo específico, num tempo específico e aguardando respostas específicas nós. Então, que o Senhor possa falar a todos nós pela sua graça. Então, irmãos, nós estamos no início de um contexto onde temos trabalhado em torno do assunto da provação. E provação, como já bem diferenciei para os irmãos em outros momentos, não se refere àquilo que nós escolhemos em nossos descaminhos, em nossas desobediências, em nossos andar por escolhas próprias, certo? Isso não é provação. Provação é aquilo que vem da parte do Senhor para provar-nos e amadurecer-nos. Essa é a intenção da provação. É aquilo que vem do Senhor a nós. Porque há também os nossos descaminhos que nós não podemos imputar a Deus como se fosse Ele que colocou aquelas circunstâncias nas nossas vidas. Então, nós nunca podemos separar a graça da responsabilidade do homem. Nós somos seres responsáveis. Deus nos criou assim, constituídos, dotados de responsabilidade. E devemos exercer a nossa vontade em direção ao Senhor. E assim Ele possa conduzir a nossa vida. Então, provação, irmãos, tem esse sentido do Senhor nos pegar e nos colocar no seu cadinho, que é aquela figura do depurador, que aproxima o fogo, visando retirar as impurezas da nossa vida. Então, nunca esqueça essa figura, porque ela é muito preciosa. Nós já somos filhos, né? E o Senhor agora está formando, pelo um processo de trabalhar maravilhoso, o caráter de Cristo em nós, porque é aí aonde Ele tem todo o seu prazer, é no seu Filho, aquele que é o Filho do seu amor, em quem Ele tem todo o seu prazer. E isso não mudou, isso é desde a eternidade, passando pelo tempo e se estenderá pela eternidade, né? Então, o que Deus procura entre o seu povo? Ele procura o seu Filho, Cristo mesmo formado nos seus. E então, chegará um dia aonde o eterno propósito de Deus será consumado. O Pai terá uma família de filhos semelhante ao seu Filho. O Espírito Santo terá um santuário, um templo para a sua habitação. E o Filho terá uma noiva preparada, adornada para encontrar com Ele. Esse é o eterno propósito, a trindade, vamos assim dizer, satisfeita. Essa palavra trindade, os irmãos sabem que não aparece nas Escrituras, mas a revelação da trindade é muito clara. Então, na história, os irmãos resumiram o ser de Deus, vamos assim dizer, com essa palavra trindade, né? O ser triunitário de Deus, um único Deus em 3 pessoas. Então, irmãos, nós temos trabalhado essas relações das provações. Vimos já provação e alegria, provação e perseverança, provação e caráter ligado à maturidade, na expressão que aparece aí no verso 4, se os irmãos olharem comigo, a expressão para que sejais perfeitos. Lembra? Apenas recordando. Essa foi a terceira relação que vimos, a relação da maturidade. E nós vimos já que o único caminho de Deus para formar caráter, para nos conduzir à maturidade, é o caminho da cruz. Não há outro caminho. Os arranjos providenciais, irmãos, arranjos providenciais que foram preparados pelas mãos do Senhor, na medida certa para cada um de nós, né? Então, quando 1 Coríntios capítulo 10 trabalha essas questões da provação, né? Ele vai tratar que Ele nos ajudará para que possamos suportar, e não escapar, não fugir delas, mas suportar. Porque todas as coisas, irmãos, por mais que pareça ser além das nossas forças, elas foram, estou dizendo das provações, medidas pelas mãos do Senhor. Então não tem como estar errado, não tem como ser numa medida errada, numa medida que nós não possamos suportar. São as mãos do Senhor que prepararam esses arranjos. Então o trabalho da cruz envolve esses arranjos, que não é apenas sofrimento, irmãos. É tudo que está acontecendo nas nossas vidas e a palavra de Deus. Então, para nós avançarmos no caminho à maturidade espiritual, nós precisamos acolher a palavra e receber com alegria os arranjos de Deus, a providência de Deus. Deus é um Deus de palavra e Deus é um Deus de providência. Ele organiza tudo que está acontecendo nas nossas vidas para de alguma forma trabalhar as nossas vidas.
E isso dá uma perspectiva para nós maravilhosa, irmãos, com relação a pessoas que às vezes temos dificuldades e queremos fugir dos relacionamentos, mas de alguma forma essas pessoas estão trabalhando as nossas vidas e nós trabalhando a vida delas, né? As circunstâncias que nós sempre procuramos o escape, e é tão ruim, irmãos, nós procurarmos escape, porque quando nós procuramos um escape da provação, nós damos uma volta, né, nos nossos descaminhos, e o Senhor traz novamente a gente no mesmo lugar aonde a gente saiu desse trabalhar. Então não adianta fugir, compreende? O Senhor, Ele é persistente no seu propósito. Se nós fugirmos, nós vamos ficar 10, 15, 20 anos lá batendo cabeça, e Ele vai voltar no exato ponto, porque Ele não é um Deus de atalhos. Ele é um Deus que trabalha a nossa vida com propósito, com mão firme, mãos de amor, mas mãos firmes. Porque isso é amar, amar também é ser firme, irmãos. E nós temos uma ideia tão poética do amor, né? E achamos que tanta coisa é amor. Nós precisamos nos voltar para o amor segundo as Escrituras. Então, se nós vamos a Hebreus capítulo 12, lá vai dizer dessa relação, que Deus nos trata como filhos, e que filho há que o pai não corrige. Então Ele vai nos corrigir, Ele vai nos educar, mas se os irmãos forem em Hebreus 12, verão que essa educação, essa disciplina é para aproveitamento. Então o Senhor não tem a intenção de colocar o dedo na nossa ferida, o Senhor não tem a intenção de nos ver sofrer pelo sofrimento, né? Ele usa do sofrimento quando somos um povo surdo, então Ele precisa lá mexer conosco e usa do sofrimento, né? Mas, irmãos, a intenção de Deus é participantes, é a palavra usada por Hebreus, de nós sermos participantes da sua santidade. Olha que tremendo, irmãos. Então é por isso que o Senhor trabalha as nossas vidas. Então, tudo isso nós já vimos, entramos em Efésios 4, entramos em Filipenses 3, entramos em Colossenses 1, em Hebreus 5, todos os textos que falam de maturidade espiritual. E deixei também, se não me engano, 2 recomendações para os irmãos para lerem em casa. Romanos capítulo 8, né, que fala daqueles 3 gemidos. O Espírito geme, nós gememos, a criação geme, aguardando a revelação dos filhos maduros de Deus. O que está acontecendo aí, irmãos, com a criação, não acha que é algo normal não, tá? Ela está gemendo, aguardando a revelação dos filhos maduros de Deus. A criação está gemendo alto, irmãos, aguardando a revelação dos filhos maduros de Deus, aguardando quando o propósito eterno de Deus será consumado, e onde Cristo, como já disse, será visto em todas as coisas. Então a criação está gemendo, o Espírito está gemendo. Nesta hora então, irmãos, que gemido tem dado o Espírito com os remanescentes em específico, que têm ouvido o seu falar, e nós temos sentido, irmãos, as impressões do Espírito, nós temos podido sentir o movimento que o Senhor tem feito com a igreja, né? Independente do cenário geral, como já disse, é motivo sim de choro, é motivo de tristeza nós olharmos o cenário geral, mas o Senhor tem preservado para Ele um remanescente fiel. E nós também, irmãos, que temos sentido algo do coração do Senhor, nós também temos gemido, aguardando por esse dia, quando nós novamente veremos o nosso Senhor, quando o seu reino será estabelecido, um reino de equidade, de justiça, um reino eterno, regido pelo Senhor com perfeição. Esse dia há de chegar, Ele vai estabelecer. Irmãos, não se engane, estávamos conversando, né, uma irmã, não se engane, o que está posto aí fora, se você tem perspectiva de melhora, você precisa ir diante do Senhor, porque não há perspectiva de melhora, os irmãos sabem. Nós estamos olhando para cima, aguardando do céu o nosso Senhor. Essa é a nossa esperança em meio a esse mundo tenebroso. Nós estamos vivendo a pior geração, irmãos, não se engane, e daqui para frente as coisas só vão piorar, mas nós não estamos interessados nisso. Nós sabemos quem está vindo, o nosso coração está nele. Em breve esse céu irá clarear e nós veremos novamente o nosso amado. É aí que está a nossa esperança. Mas, irmãos, por que estou tocando nessas expectativas? Porque se nós tivermos expectativas erradas nesse tempo que estamos vivendo, nós vamos dar brechas para muitas coisas que não estão em conformidade com o Senhor. Então nós sim precisamos ajustar as nossas expectativas, compreender o que o Senhor está fazendo no nosso tempo, para que não possamos ir de qualquer maneira. Irmãos, vou terminar esse assunto por aqui, mas pense sobre o que eu vou dizer agora.
Cuidado com as massas. Cuidado ao ver movimentos grandes e achar que aquilo representa o nome do Senhor. Nem sempre quantidade está ligada a um povo que está em obediência ao Senhor. Preste atenção nisso. Porque se você olhar aí fora, todo mundo está falando no nome do Senhor, em nome do Senhor. Todo mundo está dizendo que o Senhor está falando isso e aquilo. Mas nós precisamos ser um povo que, como diz Jeremias capítulo 2, nós precisamos fazer a pergunta: aonde está o Senhor? Essa é a pergunta que nós vamos fazer no nosso tempo. Aonde está o Senhor? Os sacerdotes, figura dos mestres, precisam perguntar aonde está o Senhor. O povo precisa perguntar aonde está o Senhor, com que o Senhor está envolvido. No tempo do nosso Senhor, vocês sabem disso, Jerusalém estava lá posto, um cenário religioso grandioso, a massa, a população estava lá, tudo sendo feito em nome do Senhor, e o Senhor estava retirado em Betânia, porque Jerusalém não representava o nome do Senhor. Você acha que o tempo que nós estamos vivendo é diferente? Você acha? O cenário religioso está posto aí fora, e o Senhor está voltado para as suas Betânias. Pense sobre isso, para que você não caia em erros no tempo que nós estamos vivendo. E então, irmãos, também falei de Gálatas 4,19, lembra? Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo plenamente formado em nós, em vós. Então, se vocês forem a Apocalipse capítulo 12, entenderão essas dores de parto, porque trata do filho varão, né? A formação do caráter de filho de Cristo no seu povo. Então fica aí algumas sugestões para os irmãos recordarem. Quarta, então, relação que nós vamos entrar hoje. Os irmãos podem colocar assim: provação e caráter. Novamente, repetir, né? Já colocamos provação e caráter. Novamente coloca provação e caráter. Mas na frente agora, você vai colocar a palavra integridade. Provação e caráter, 2 pontos. Integridade. Como disse os irmãos, estou citando agora no início, mas depois nós vamos discorrer um pouco mais. É por entender que realmente é muito importante que compreendamos bem essa relação da provação. Então, provação e caráter, integridade. Então, a palavra aqui, irmãos, que remete a esse título que demos, está no versículo 4. Olhem comigo. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Nós vamos entender um pouquinho mais nessa noite o que significa a perseverança ter uma ação completa nas nossas vidas. Nós vamos entender para sermos um pouco mais ajudados. Para que sejais perfeitos, nós já vimos, né? Traz a ideia de maduro. Agora vem a outra palavra aí. E íntegros. De onde nós colocamos a palavra, então, integridade. Certo? Então, irmãos, Tiago está dizendo assim, que se nós recebermos com alegria as provações, elas produzirão perseverança. A perseverança deve ter ação completa. Agora eu vou explicar para os irmãos o que significa a perseverança ter ação completa. A perseverança ter ação completa significa que nós não vamos fugir do Senhor na metade do caminho. Nós não vamos começar a retrucar contra os arranjos de Deus na metade do caminho. Nós vamos continuar em perseverança. Perseverança, ter ação completa, é uma perseverança que continua. Lembra que eu disse para os irmãos que esse sentido dessa palavra perseverança traz a ideia de estabilidade espiritual, constância. Então, o Senhor está falando assim: não parem no meio do caminho. Se o Senhor começou uma obra, deixa Ele continuar. Não fuja na metade do caminho. Deixa a perseverança ter uma ação completa. Porque se isso acontecer, o resultado na vida de vocês é que vocês serão maduros, ideia de perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Mas se no meio do processo nós fugimos, o Senhor não pode continuar esse trabalho nas nossas vidas. E como disse, a gente foge, o Senhor volta conosco no mesmo ponto para continuar o processo. Então veja que Tiago, irmãos, e por isso que é tão maravilhoso a epístola de Tiago. Eu não sei se os irmãos já consideraram essa epístola bem, mas é de tanta ajuda, é tão prático. Talvez nós tenhamos feito esse trabalho num outro tempo, mas, irmãos, vejam de uma maneira renovada nesse momento. É de muita ajuda prática para nós, né? Sem perder, claro, o ensino de todo o restante do Novo Testamento, porque, como diz, nós precisamos de todo o restante para compreender Tiago. Então, provação e caráter na frente, integridade.
Essa palavra íntegros que aparece aí, se os irmãos consultarem ela no grego, ela traz a ideia de algo que é inteiro e perfeito em cada parte. Essa é a ideia. A ideia de algo inteiro e perfeito em cada parte. Então vai recolhendo isso para a gente poder ir construindo o quadro juntos. E ela é retirada de um contexto, irmãos, bem específico, né? A primeira ideia, tem dois contextos de onde essa palavra foi retirada. Íntegros, né? O primeiro contexto é o contexto de um sacrifício que está em condições de ser oferecido a Deus. Um sacrifício que não possui mancha, que não possui defeito e pode ser oferecido a Deus. Se os irmãos recorrerem a Êxodo, a Levítico, entenderão mais essa questão dos sacrifícios levíticos lá e compreenderão melhor do que estou falando. Mas não é minha intenção agora entrar lá. Quero trazer algo bem prático aqui. E o segundo contexto, ainda relacionado, traz a ideia também de um sacerdote que está apto para servir a Deus. Então, um sacrifício aonde não há nenhuma mancha ou defeito, e também de um sacerdote que não possui nada que possa desqualificá-lo de servir a Deus. Então, se os irmãos forem a esses livros que disse agora, Êxodo, Levítico, eles vão trabalhar bem isso. Os irmãos verão que há toda uma cerimônia ali instituída, cada movimento, cada coisa que precisava ser feito. E tudo isso precisava ser observado. Irmãos, essa palavra, quando nós olhamos no Novo Testamento, ela é tão maravilhosa, porque ela só vai aparecer em um outro lugar. Então, só aparece aqui em Tiago, e só vai acontecer mais uma ocorrência dela, se os irmãos consultarem ela no original. Só em mais um lugar ela vai aparecer em todo o Novo Testamento. Você não vai encontrar essa palavra em nenhum outro lugar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos reunir aonde essa palavra aparece para nós podermos entender o que o Espírito está querendo dizer. Quente, né? Então, é muito significativo, porque esta palavra ela vai aparecer na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Algum irmão vê se funciona para mim aqui? Porque eu estou com calor, muito, estou suando. Então assim, essa palavra ela vai aparecer em 1 aos Tessalonicenses. Volta a atenção, irmão. Traz a mente cativa. Vai aparecer novamente em 1 aos Tessalonicenses. E é muito significativo. Já vou falar onde, mas constrói o contexto comigo. Porque 1 aos Tessalonicenses é uma epístola ocupada com a vinda do Senhor. Os irmãos sabem disso. 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, podemos colocar as duas. São epístolas, provavelmente as primeiras que foram escritas por Paulo, e elas estão ocupadas inteiramente com a vinda do nosso Senhor. Então, é nesse contexto que aparece a palavra íntegros, que nós vamos ver. E se os irmãos pudessem dar um tema para cada uma das epístolas, já que estamos falando delas, e eu quero construir isso para os irmãos verem em que lugar é usada pelo Espírito essa palavra, nós poderíamos dar o seguinte título para a primeira epístola aos Tessalonicenses. Então, 1 aos Tessalonicenses, os irmãos poderiam resumir ela assim. Depois leiam o conteúdo dela para os irmãos verem. O assunto dela é a vinda do Senhor e as suas implicações para a igreja. Esse é o assunto da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Se os irmãos forem nela depois, verão e façam esse exame para ver se de fato é assim, mas os irmãos verão que é assim, que no final de cada capítulo de 1 aos Tessalonicenses, nós temos menção da segunda vinda do Senhor. Em cada final de capítulo, em 1 aos Tessalonicenses, nós temos menção da segunda vinda do Senhor. Leia depois. É uma carta ocupada com isso, porque os cristãos de Tessalônica, eles estavam com dúvidas do que aconteceria na vinda do Senhor. Eles estavam cheios de dúvidas, e Paulo vai como que acalmar o coração deles, mostrando o que acontecerá na vinda do nosso Senhor. Então, a primeira carta, Paulo vai mostrar a vinda do Senhor e as implicações para nós, não para o mundo, para nós. Na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo vai mostrar a vinda do Senhor, a vinda do Senhor e as suas implicações para o mundo. Preste atenção nisso.
na primeira epístola, a vinda do Senhor e as suas implicações para a igreja. Na segunda epístola, a vinda do Senhor e as suas implicações para o mundo. É a mesma vinda, mas, irmãos, com experiências diferentes. Compreende? Porque nós, irmãos, aquele dia será para nós um dia bendito, um dia maravilhoso, um dia de reencontro com o nosso Senhor, um dia nós veremos a Ele face a face, um dia tão aguardado, tanto por Ele quanto também por nós, né? Porque o Senhor também aguarda esse dia, irmãos. Ele aguarda, né? Mas, irmãos, será um dia terrível para o mundo. Um dia de vingança, de retribuição, de justiça, de juízo, né? Esse será o dia, esse mesmo dia para o mundo. Experiências diferentes. Mas louvado seja o Senhor, nós não participaremos da porção que cabe ao mundo. Nós participaremos da porção que cabe a nós, como igreja do Senhor. Então, é nesse contexto que eu construí agora, da vinda do Senhor, contexto dos nossos dias, já que nós cremos que a vinda do Senhor está iminente, sim, que está próxima, sim, de acontecer, que Paulo vai utilizar a palavra íntegros, a mesma utilizada por Tiago, e só vai aparecer aqui. Então nós vamos ao texto agora, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, texto que eu acredito que os irmãos conheçam muito bem, né? Olha o que diz aí: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Olha o que Paulo está dizendo então, no contexto da segunda vinda do Senhor. Paulo está falando da santificação, da consagração, ou podemos colocar também devoção, que é uma palavra que nós temos usado muito, né? Então, é disso que Paulo está tratando. E olha o que ele vai dizer agora: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, o que diz aí? Íntegros. Aí é o único lugar onde a palavra vai se repetir em todo o Novo Testamento. Íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero ressaltar a ideia também da palavra irrepreensíveis, mas vamos construir algo junto aqui primeiro. Então, lembrando, do que fala íntegros, para nós podermos ir construindo o quadro e fechar essa ideia. A palavra íntegros, como já falei, ela traz a ideia de um sacrifício em condições de ser oferecido a Deus. E isso, quando aplicamos no contexto da segunda vinda, fala muito da nossa preparação em encontrar com o Senhor. Que Paulo está falando da santificação para nos encontrarmos com o Senhor. Que o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros para a vinda do nosso Senhor. Então veja que Paulo está falando disso, de um sacrifício adequado, pronto para ser oferecido a Deus, no contexto da segunda vinda. A pergunta é, quando o Senhor vier, como Ele nos achará? Está entendendo, irmãos? Como Ele nos achará quando Ele retornar? Será que Ele nos achará como um sacrifício pronto para ser oferecido a Ele? Será? É uma pergunta sondadora. E também fala, como já disse, de um sacerdote apto para servi-lo. Outra pergunta: será que na sua vinda Ele encontrará sacerdotes, né? Porque Ele nos fez reino de sacerdotes. Lembra de 1 ou 2 Pedro, não me recordo agora, mas ele vai falar que o Senhor nos fez reino de sacerdotes. Então, será que Ele encontrará sacerdotes aptos para servi-lo? Está no contexto da segunda vinda dele, irmãos. Contexto que fala a nós. Então, irmãos, agora sim, para juntarmos e fecharmos o quadro, essa palavra que aparece aí, irrepreensíveis, em 1 Tessalonicenses 5,23, você encontrou ela aí? Sejam conservados íntegros, que eu já falei o que é para os irmãos agora, e irrepreensíveis, quando? Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa palavra aí, ela tem um sentido também que é muito importante e muito aplicável para nós. Ela fala de algo aonde não existe nenhuma razão para ser censurado. Preste atenção nisso. Paulo então falou de íntegros, que eu já disse, sacrifício e sacerdote, apto para servir o Senhor. E agora ele está dizendo de sermos algo onde não será encontrado nada que possa ser censurado pelo Senhor quando Ele vier. Está entendendo a responsabilidade que nós temos, irmãos? Conseguiram
compreender comigo, irmãos? Por favor, sejam sinceros. Estão entendendo a linha que estou construindo aqui? Senão nós vamos parar e vamos pensar diante do Senhor em oração. Porque é muito importante isso. Paulo está falando disso no contexto da vinda do Senhor. E essa é a expectativa que o Senhor tem de encontrar quando Ele vier. Um sacrifício pronto, um sacerdote apto para servi-lo, e algo que não tenha motivo para ser censurado da parte dele. Paulo vai falar disso quando ele fala, em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 9, que ele fala: esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo está falando que ele poderia ser desqualificado diante do Senhor, e obviamente isso não remete à nossa filiação, isso é claro para nós. Mas sim, irmãos, terão muitos filhos que serão censurados na vida do Senhor, que não serão para ele um sacrifício aceitável quando ele vier, onde encontrarão manchas, e também, irmãos, sacerdotes que não estarão aptos para servi-lo, e o Senhor há de censurar sim. Essa é a ideia que está embutida aqui claramente no texto, irmãos. Então, para fechar aqui essa quarta relação, Raquel. Podemos sim, né? Obviamente que nós procuramos não fechar a questão, né, em muitas coisas, mas traz sim essa ideia, porque é a ideia de Tiago. A ideia de Tiago é justamente a maturidade que conduz a gente a reinar com Cristo no milênio. Lembra? Então, quem reinará com o Senhor? Parece, irmãos, muito claramente que serão os filhos maduros, aqueles responsáveis. É disso que Paulo está falando. Muito bem, irmão. Então, é desse contexto que Paulo está trabalhando aqui. O Senhor virá, muitos filhos há, mas quais filhos ele não encontrará motivo para censurar? Porque assim, na realidade já somos assim, mas seremos plenamente assim quando formos glorificados. Então, né, por isso que... É essa linha, entende? Então, assim, muitos ignoram o reino que há de vir e pensam só na eternidade, nós vamos estar com o Senhor e tal. Mas antes nós temos o reino. O Senhor instituirá o seu reino aqui nessa terra. Não como um reino humano falível que está aí fora, mas um reino, como já disse no início, santo, justo, de equidade. E ele regerá as nações com os seus vencedores, os filhos maduros. Aqueles, como falei, sacrifício pronto para ser oferecido, sacerdote pronto para servir, e aqueles em quem ele não encontrará censura. Então, compreenderam, irmãos? Agora vamos construir a linha, então, até aqui para nós fecharmos essa quarta relação. Preste atenção aqui, muita atenção agora, porque eu vou procurar ler aqui o que nós construímos até agora em Tiago, de uma maneira bem resumida. Olha o que diz então: se nós recebermos com alegria as provações, elas produzirão em nós perseverança ou constância indesviável. E se essa perseverança não for interrompida, ou seja, se nós não interrompermos a atuação das provações em nós, nós seremos conduzidos à maturidade e seremos achados naquele dia, no dia da vinda do Senhor, como aqueles em quem não há defeitos, manchas, desqualificações ou motivos de censura. Ficou claro? Então você está percebendo como esse resultado depende disso que nós estamos construindo em Tiago, da nossa relação com a palavra e com os arranjos de Deus, com as provações? É isso que nos conduzirá à maturidade. E naquele dia, irmãos, você já parou para pensar? Nós recebermos aquela palavra assim: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Ô irmãos, tem um irmão que fala, e eu gosto muito da colocação dele, que ele fala assim, que quando nós ouvirmos isso do Senhor, nós vamos como que olhar para trás para procurar com quem que ele está falando. Irmãos, sinceramente eu acho que é o melhor comentário que há sobre essa expressão, né? Porque, irmãos, eu acho que é isso mesmo. Quando nós olharmos e ver quem está dizendo essas palavras e o que ele está dizendo, irmãos, será demais para nós naquele dia. Então, é a nossa relação agora, a nossa vida relacional com o Senhor, que irá produzir essas coisas que acontecerão no futuro. Então, posso os irmãos considerar isso
diante do Senhor. Vamos para a quinta relação. A quinta relação é provação e caráter novamente, os irmãos repetem. Então lembra só, o quarto eu coloquei provação e caráter na frente de maturidade. Lembra? No segundo, no quinto, né? Perdão. No terceiro eu coloquei provação e caráter na frente de maturidade. Depois repeti, provação e caráter, integridade. E agora o sexto que nós vamos ver, o quinto que nós vamos ver, provação e caráter, o caráter de Cristo. Os irmãos podem colocar na frente. E podem retornar comigo em Tiago. É mais fácil quando eu não tento acompanhar no papel, que eu me perco. O Senhor vai nos ajudando. O quinto, então, provação e caráter, o caráter de Cristo. E de onde nós vamos tirar essa quinta relação aqui? Tiago capítulo 1, verso 4, novamente, essa expressão final aí que faltou então do verso 4, que diz o quê? Em nada deficientes. Está vendo ela aí? Então você ressalta ela para você entender que é daí que nós retiramos a quinta relação. Em nada deficientes. Novamente aqui eu vou trazer o uso do contexto da palavra e vamos tentar aplicar para as nossas vidas como temos procurado fazer. Então, se os irmãos procuram estudar esse termo também, verão que ele era usado no contexto da época em relação à derrota de um exército, preste atenção, a desistência numa luta ou a falha em se alcançar um padrão. É a mesma ideia que Paulo está construindo, que Tiago está construindo aqui. Então, vou repetir. É uma palavra que era usada em relação à derrota de um exército, a desistência numa luta ou a falha em se alcançar um padrão. Então, está nesse contexto de maturidade ainda. O que eu vou fazer agora para tentar ajudar os irmãos para entender essa expressão em nada deficientes? Eu vou ler o mesmo verso, os mesmos versos aí que nós estamos construindo em Tiago, em uma outra tradução, para os irmãos verem como é colocado para a gente construir algo. Veja só, o verso 3 e 4 de Tiago em outra tradução. Entendam que elas, as provações, vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês perseverança. Mas deixem que este processo continue, até que a perseverança se desenvolva completamente. E descobrirão, olha que interessante, que se tornarão homens de caráter maduro, foi a primeira relação que nós trabalhamos, de integridade, e agora ele termina dizendo assim, sem nenhum ponto fraco. Esse é o sentido, em nada deficientes. O sentido dele é sem nenhum ponto fraco. Então, irmãos, esse é o resultado, ou esses são os resultados do trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Sermos pessoas maduras, íntegras, que já expliquei para os irmãos o sentido, e sem nenhum ponto fraco. Irmãos, o motivo de toda a fraqueza e de toda a desistência que tem havido no meio do povo do Senhor é porque não temos aceitado as provações que vêm da parte do Senhor. E então o Senhor não pode construir em nós o caráter de Cristo, um caráter maduro, um caráter íntegro e um caráter onde não há ponto fraco. E irmãos, se nós prosseguirmos com o Senhor, promessa dele está na sua palavra, se nós prosseguirmos com ele, não nos desviarmos, seguirmos com perseverança, ele nos fará pessoas fortes, sem nenhum ponto fraco, pessoas com quem ele possa contar nesse tempo do fim. Essa é a ligação, irmãos, da maturidade. Vasos úteis na mão do Senhor nesse tempo onde nós estamos vivendo, irmãos. Então, sem essa formação do caráter de Cristo em nós, não é possível isso. Então, que o Senhor possa falar. Isso são marcas do caráter de Cristo formado em nós. Disso que nós estamos falando. Sexta relação. Provação e sabedoria. Provação e sabedoria. Isso está no versículo 5. Eu já vou confessar para os irmãos que muitas vezes eu li Tiago e não compreendi muito bem esse início de Tiago.
Estou abrindo meu coração para os irmãos. Eu não compreendia bem esse início de Tiago. E quando eu abri, se os irmãos puxarem na memória que eu abri as ministrações a respeito de Tiago, os irmãos vão se lembrar que não foi apenas comigo ou talvez com você, mas na história os irmãos tiveram dificuldade de compreender Tiago, porque eles achavam que Tiago era um monte de princípio aleatório, né? Tinha ensinamento, era proveitoso, mas era desconectado, não conseguia construir uma linha, né? Agora eu te pergunto para os irmãos, até agora, houve alguma quebra na linha do ensino? Nenhuma. E não é diferente agora. Veja, agora nós vamos entrar na questão da sabedoria. Mas tem um se porém, você está vendo no verso 5 aí? Se porém, ou seja, está continuando no assunto. Compreende? Então o Espírito aqui está fazendo, irmãos, vou usar essa expressão, uma didática maravilhosa aqui, para nos mostrar qual é o caminho que nos conduz à maturidade. Agora olha o que ele vai dizer aqui, verso 5, leiam comigo. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Fica tranquilo que no final eu vou explicar o que significa impropera, para os irmãos entenderem. E ser-lhe-á concedida. Então veja, peça a sabedoria que Deus dá a todos liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedido. Então, a sabedoria aqui, irmãos, que Tiago está trabalhando, não poderia ser algo desconectado com esse trabalho que o Senhor está construindo nas nossas vidas. Então, pense bem, porque até aqui nós estamos falando disso, do trabalho do Senhor em nós, não é isso? E esse assunto da sabedoria está aqui, porque Tiago agora ele vai voltar para a nossa experiência e mostrar as dificuldades que todos nós enfrentamos na nossa relação no caminho, a caminho da maturidade espiritual. Porque, irmãos, será que é só comigo? Quantas vezes nós, quando o Senhor começa a colocar suas mãos sobre nós e trabalhar e provar-nos, nos falta tanta sabedoria, irmãos. Nós falamos como, quando nós pensamos em Jó, né, nós vamos lembrar agora, Jó falava tanta bobagem, irmãos, perdoe a expressão, mas irmãos, é um reflexo claro do que nós somos em nós mesmos, falta de sabedoria em meio às provações. Compreende o que Tiago está falando? Mas olha só que maravilhoso, irmãos. É isso aí. Por quê? O que acontece? É do trabalho, né? A irmã está chegando agora, então eu vou explicar um pouquinho. Quando o Senhor começa a trabalhar as nossas vidas, a nossa alma, que é constituída de mente, vontade e emoções, ela começa a se mexer. A nossa vontade quer gritar, as nossas emoções ficam afloradas, né? A nossa mente vai para um monte de lugar, é inquiridora, questionadora, né? Então, tudo isso acontece nesse trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Então, irmãos, muitas vezes nos falta sabedoria, porque nós não compreendemos de fato o que o Senhor está fazendo conosco. Entende? Então, nós ficamos, somos faltosos em sabedoria. Então, irmãos, como a gente viu até mesmo em Jó, algumas provações elas são bem rápidas, né? Mas outras são demoradas. E esse processo é tão doloroso para a nossa alma, para o nosso eu, né? É tão doloroso, irmãos, tão difícil, né? E a gente faz tantas coisas, irmãos, falta-nos sabedoria. Mas o texto está dizendo, irmãos, é a confiança que nós podemos ter, que se nos falta sabedoria, mas nós pedimos a Deus, Ele nos dá. Você percebeu isso? Que lindo, irmãos. Você está vendo o caráter do Senhor? Que às vezes nós queremos, né? Não, irmãos, Tiago volta pelo Espírito e se compadece daquilo que nós somos. E fala assim, ó, se vocês têm falta de sabedoria em meio a esse processo que o Senhor está fazendo na vida de vocês, peça a Deus, porque Ele dá essa sabedoria a vocês. Ô irmãos, quando eu penso nisso, no caráter do Senhor, é tão maravilhoso. Tão maravilhoso. Eu não vou nem me estender para abrir parênteses aqui, para ir para outros lugares, né? Porque há muitas implicações aqui. Mas esse é o caráter do nosso Senhor. Ele vê seus filhos faltosos de sabedoria e, irmãos, o que Ele aguarda é que seus filhos se voltem para Ele. Não fuja, não fuja, compreende? Não corra para longe dEle.
Volte-se para Ele e peça sabedoria, porque Ele vai conceder. E aí, quando Ele assim o fizer, sabe o que vai acontecer? Mas isso se você continuar no processo, não fugir do processo. Sabe o que vai acontecer? Ele lhe dará a sabedoria, e essa sabedoria significa o seguinte: você conseguirá ver aquilo que está acontecendo na sua vida pela perspectiva dele e não da sua. Compreende? Isso é sabedoria. Sabedoria é você ver aquilo, pelo menos nesse contexto de Tiago, é você ver o que está acontecendo do ponto de vista de Deus. Porque, como disse, quando as nossas faculdades são mexidas, irmãos, a nossa vista fica tão embaçada, nós vemos mal, nós não compreendemos. Mas se nós continuarmos com o Senhor e pedirmos sabedoria, Ele, no devido tempo que Ele desejar, Ele vai conceder a sabedoria, e nós vamos conseguir ver tudo aquilo como um movimento do Senhor para trabalhar as nossas vidas. E nós não vamos recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. Então é muito precioso, irmãos. E então, eu vou explicar essa palavra impropera que aparece aí, que eu acredito que é uma palavra um pouco mais difícil, né? E o que eu vou fazer, irmãos? Devido a ela aparecer aí, vou novamente recorrer a uma outra tradução para trazer o sentido dela. E ela é muito aplicável, por isso que eu vou fazer isso. Preste atenção, irmãos. Olha o que diz. Esse mesmo verso. E se no decurso disso, algum de vocês não souber enfrentar determinado problema, essa pessoa só tem de pedir a Deus. Que maravilhoso, irmãos. Que dá com generosidade a todos os homens, sem fazer com que se sintam culpados. Vou explicar isso. Mas preste atenção, vou repetir. No decurso disso, se algum de vocês não souber enfrentar determinado problema, essa pessoa só tem de pedir a Deus, que dá com generosidade a todos os homens, sem fazer com que se sintam culpados. Esse é o sentido de impropera. Vou explicar melhor. E termina assim: com certeza absoluta de que receberá a sabedoria necessária. Irmãos, sabe como que isso se aplica a nós? E aí eu vou tirar muito peso, ou melhor, o Senhor poderá tirar muito peso das nossas costas, se nós prestarmos atenção nisso. Preste atenção. Então veja, Tiago está falando de um contexto onde nós temos dificuldades com alguns problemas, com algumas provações, vamos assim dizer. E nós pedimos a Deus sabedoria. E Deus dá essa sabedoria, e dando, Ele não deseja nos fazer sentir culpados, como se nós fôssemos fracos. Ele não joga na nossa cara o fato de nós estarmos pedindo por sabedoria. Olha que maravilhoso. Que versão que é essa, irmã? Essa versão é qual? É a antiga, né? Como que está aí, você falou? Aí. A versão da irmã Edith é muito boa. Porque ele não joga no rosto. Ele dá a sabedoria e não joga no rosto, né? Não joga na nossa cara. Tipo assim, ó, vou usar essa expressão, me perdoe, mas só para a gente poder aproximar. Ó, você é muito fraco, né? Você teve que me pedir sabedoria, né? Irmão, isso não é o caráter do Senhor. Não, o desejo dele é que de fato nós procuramos socorro nele. E o desejo dele é conceder a sabedoria. Se nós estamos faltosos, ele deseja conceder ela e não jogar na nossa cara. Esse não é o caráter do Senhor. Ele se compadece. Compreende? Então, que tremendo consolo nós temos nas nossas vidas, irmãos. Nas nossas experiências com o Senhor, porque sim, nós vamos nos sentir muitas vezes faltosos, fracos, não compreendendo mesmo. Compreende? Então, irmãos, Tiago, é tão maravilhoso ele ter parado esse verso para falar sobre sabedoria, que eu acho tão prático, irmãos, tão prático, tão maravilhoso, né? E eu vou fazer a última relação aqui, para nós encerrarmos a ideia dessa noite, só para não perdermos a linha do que temos construído até aqui, tá? Então, a sétima relação: provação e fé. Provação e fé. Isso está nos versículos 6 a 8, irmãos. Podem colocar como referência, tá? E vamos ler juntos, só para a gente terminar essa sessão. Senão eu teria que construir tudo novamente no próximo momento. Então diz assim:
ele está falando dessa sabedoria, né? E ele vai dizer como nós devemos pedir agora essa sabedoria. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem, esse que pede com dúvida, né, que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, irmãos, a relação aqui é muito clara, né? Penso que não carece nem nos estendermos muito. Então, Tiago aqui ele está contrastando fé com dúvida. E ele está dizendo assim, ó, quando vocês forem pedir sabedoria, peça com fé, peça com convicção, se una a isso, creia realmente e não duvide. Veja como que é prático. Então, irmãos, ele vai citar aqui, nesses versos, 2 empecilhos para o trabalho do Senhor nas nossas vidas. 2 coisas que são obstáculos para o Senhor trabalhar nas nossas vidas. E peço que os irmãos também considerem ela. Primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é dúvidas. Isso é um grande empecilho, irmãos, e que atrapalha o trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Dúvidas. E quando, irmãos, o Senhor começa esse trabalho de transformação nas nossas vidas, quantas dúvidas surgem? Quantas dúvidas? Não é mesmo, irmão? A nossa mente, irmãos, nossa, mas vagueia mesmo, né? E a outra questão aqui, que Tiago também está trabalhando, é inconstância. Não é o mal da nossa geração, irmãos? Inconstância. Essas 2 coisas são obstáculos para o trabalho do Senhor na nossa vida. E aí você pode aplicar a tudo na sua vida, irmãos. Aí é o seu exame diante do Senhor, né? Dúvidas e inconstâncias. Se tiver isso nas nossas vidas, irmãos, serão de fato obstáculos para o Senhor continuar o trabalho dele em nós. E eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos, primeiro para essa palavra que aparece no verso 6, impelida. Está vendo aí? Quando ele usa a figura dessa onda do mar, que é impelida. Essa palavra aí eu gostaria de colocar ela primeiro, para a gente pensar algo. Essa palavra impelida, ela significa ser agitado ou conduzido pelo vento. Já é a ideia que está embutida no texto, mas deixa aí para os irmãos poderem considerar. Então fala de uma onda, né, porque essa é a figura, que é agitada ou conduzida pelo vento. Irmãos, essa agitação e condução pelo vento são marcas agora, quando aplicado às nossas vidas, marcas de imaturidade espiritual. Claramente são. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, verso 14, ele vai dizer, no contexto de maturidade lá, ele vai dizer, para que não sejamos como meninos. Lembra dessa figura? Agitados e levados de um lado para o outro, com todo o vento de doutrina, e ele segue lá. Então, irmãos, ser agitado, ser conduzido para lá e para cá por tantas coisas, isso é marca de imaturidade espiritual. Entende? Qualquer coisa nos leva para lá e para cá, meninice, irmãos. Será que nas nossas vidas não há essas marcas? Nós precisamos ir aos pés do Senhor. Uma outra palavra que aparece logo à frente aí é a palavra agitada. Está vendo ela aí? Agitada. Então, diz assim: semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E eu separei um sentido apenas, porque achei ele bem aplicável a esta palavra, então, que aparece aí, agitada. E o sentido dela é: pessoas cuja mente oscila na incerteza. Pensa comigo um pouco, irmão. Pessoas cuja mente oscila na incerteza. Irmãos, será que nós não somos assim? Quantas incertezas oscilam na nossa mente, não é mesmo? E Tiago está tratando disso, irmãos. Tiago está tratando dessas oscilações que acontecem. Então, ele está contrastando isso com fé, mostrando que isso não é fé.
mostrando que pedir, mas tendo essas oscilações de incertezas, você vai receber como da parte do Senhor? Então, irmãos, a fé, ela não oscila em incerteza, ela não é insegura, ela não é levada para um lado e para o outro, entende? Ela se firma na palavra de Deus. A palavra de Deus é a substância da fé. É aí, irmãos, que a gente se agarra. Se Deus falou, é porque é assim. E aquele que crê se une de tal forma à palavra que para ele é o que basta. Quando vem, irmãos, e isso virá, essas oscilações, essas coisas, elas virão. A gente precisa trazer a nossa mente cativa, como Pedro vai trabalhar. Então veio essas oscilações da incerteza. O que nós precisamos fazer, irmãos? Colocar um cabresto na nossa mente e trazer ela cativa. Irmãos, aqui está um exercício muito prático para os irmãos. Quando essas oscilações da mente vierem, não aceitem que elas te levem para longe em suas divagações aí mentais. Rapidamente, traga a sua mente cativa. Não deixe a sua mente ir para longe. Não permita que ela faça muitas conjecturas aí, irmãos, porque nisso brechas são feitas, entende? Então nós precisamos trazer a nossa mente e crer na palavra do Senhor. É aí que nós nos firmamos, e se Deus disse, é assim. Eu não ia ler não, mas eu vou ler esse texto de Pedro, irmãos, porque é muito prático. Deixa eu só encontrar onde ele fica aqui. Se algum irmão lembrar onde fica, pode me ajudar, viu? Já achei. 1 Pedro capítulo 1. Olha comigo rapidamente, irmãos. Só um pequeno parênteses aqui, a gente já está terminando, tá? Mas eu creio que isso é muito importante no tempo que nós estamos vivendo. 1 Pedro capítulo 1, verso 13. Olha o que diz aí. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. É esta expressão que aparece aí, cingindo o vosso entendimento. É justamente a expressão que eu disse para os irmãos. Nós devemos colocar um cabresto na nossa mente. Não deixa a mente divagar para lá e para cá. Traga a sua mente cativa. Porque, irmãos, um irmão já disse, se não me engano, Watmani, ele disse assim, que a nossa mente, elas são como as portas das cidades antigas, onde, quando as portas eram conquistadas, então a batalha era vencida. Pensa na figura daqueles castelos que tinham muros altos, lembra? Aonde eles atacavam? Nas portas. Porque se derrubasse aquelas portas, os inimigos conseguissem entrar no castelo, porque o muro era a proteção, a batalha era vencida. A nossa mente são como as portas desses grandes castelos. E se, irmãos, de alguma maneira, a nossa mente, nós permitirmos que coisas entrem aí, e vamos para lá e para cá em divagações, irmãos, aí o inimigo vai encontrando espaço. E há uma batalha travada na nossa mente. Nós precisamos considerar isso diante do Senhor. Então vamos só finalizar em Tiago, retornando para lá. Tiago, ainda no capítulo 1, eu quero ressaltar essa expressão que aparece no final para a gente encerrar. Expressão aí, ânimo dobre. Você está vendo ela aí, no verso 8? Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Aí já está a ideia da inconstância que falei com os irmãos, mas eu queria ressaltar essa expressão, ânimo dobre. Se os irmãos novamente fizeram um estudo dessa expressão, verão que significa ter uma mente dupla, ou também um coração dividido, certo? Uma mente dupla ou um coração dividido. E o que isso significa, irmãos? Colocando aqui na prática para nós, para a gente poder aproximar isso para nós. Significa, irmãos, sermos vacilantes, incertos, duvidosos, com interesses divididos. Tudo isso, irmãos, aponta para essa mente dupla, para esse coração dividido. Aliás, em Mateus capítulo 6, os irmãos deixem o registro depois, leiam, por favor.
O Senhor vai bater nessa questão do coração dividido. Não podeis servir a 2 senhores, lembra? E ele vai construir toda uma linha ali, Mateus capítulo 6, depois os irmãos leem. Então, irmãos, é muito significativo que essa expressão ânimo dobre, ela só vai aparecer também em mais um lugar. Eu não vou nem lá não, só para os irmãos anotarem. É justamente em Tiago capítulo 4, verso 8. É outro lugar onde aparece a expressão ânimo dobre. E lá, se os irmãos forem depois ao texto, verão que há no imperativo a palavra assim: limpai os vossos corações. Então aquele que é de ânimo dobre, de mente dupla, de coração dividido, deve ir diante do Senhor e pedir a Ele para limpar os nossos corações. Compreende? Porque essa duplicidade, irmãos, é danosa para o avanço da obra do Senhor em nós. Então, vou terminar por aqui, para não nos estendermos demais, mas creio mesmo, irmãos, que se essas coisas forem levadas diante do Senhor, nós seremos muito ajudados no tempo que nós estamos vivendo. Então, que o Senhor possa usar dessas palavras, né, e ampliar ainda mais no coração dos irmãos. Vamos orar e assim nós encerramos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse compartilhar e pedimos ao Senhor que aprofunde em nós todo esse falar, Senhor. Obrigado pela linha preciosa e maravilhosa que o Senhor deixou registrado para nós nessa epístola de Tiago. Quanto ajuda, Senhor, para nós que temos tanta dificuldade nesse caminho à maturidade. Senhor, de fato, quando olhamos para nós, vemos tantas faltas, mas quando olhamos para Ti, vemos o suprimento. Quando olhamos para Ti, vemos a habilitação. Quando olhamos para Ti, vemos tudo o que nós precisamos para continuar nossa carreira. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso e deixou para nós palavras de consolo, mostrando-nos que se nos falta algo, o Senhor deseja que nós possamos ir a Ti, recorrer a Ti, porque o Senhor dá e nada lhes impropera. O Senhor não joga na nossa cara. Tu és tremendo, Senhor. Teu caráter é perfeito. Tu és maravilhoso. Nós rogamos a Ti, Senhor, que aprofunde em nós o Teu trabalho, Senhor. E prepara-nos, Senhor, se há algo em nós defeituoso, se há algo em nós que nos impede de sermos aptos para servir a Ti, se há algo em nós que naquele dia poderá de alguma forma resultar em censura de Tua parte, Senhor, que o Senhor possa corrigir-nos, educar-nos, Senhor, limpar-nos, Senhor, porque nós queremos ser achados naquele dia, Senhor, aprovado por Ti. Em nome de Jesus, amém.